Olá, pessoal! Nossa aula de hoje vai falar sobre reações químicas. Então, o que vem a ser essas reações, né? A gente sempre vê aí no nosso dia a dia a ferrugem, né? O cozimento do feijão, quando a gente vai acender uma churrasqueira e até a própria fotossíntese das plantas, e a gente não imagina, né? Não tem essa visão química das coisas para saber que todas elas são reações químicas. Essas e muitas outras, tá? Então, hoje a gente vai tratar sobre esse assunto, a gente vai falar sobre a configuração, né? A classificação e os 4 tipos de reações químicas existentes, ok? Então, para começar aqui, a gente vai falar sobre como que é escrita uma reação química, né? Então, do lado esquerdo, a gente sempre vai ter os reagentes, as substâncias reagentes, e do lado direito, depois da seta, a gente vai ter os produtos que foram formados por esses reagentes. Tranquilo? Então, vamos lá. Aqui, a gente tem isso que eu falei para vocês, né? Aqui os reagentes, reagente A, reagindo aqui, né? Interagindo com o reagente B, formando esses produtos aqui. Certo? Então, a gente sempre vai ter presentes aí numa reação química os reagentes, né? E os produtos, tá? Então, vamos lá, continuar. Quando a gente fala em reação química, a gente está falando em transformações, né? Mudanças qualitativas que ocorrem na composição química de uma ou mais substâncias reagentes envolvidas. O que é isso, né? Isso significa, nessa mudança ser qualitativa, significa para a gente que não existe mudança na substância. Mudança no que eu falo o quê? Eu não posso ter, por exemplo, aí, hidrogênio e oxigênio reagindo e formando zinco, ou formando um outro elemento, uma outra substância que não existia enquanto reagente. Tá? Então, de acordo com a lei de Lavoisier, que se aplica muito bem aqui, na química nada se cria, tudo se transforma. Então, esses mesmos reagentes vão estar se apresentando como produtos, só que de maneira rearranjada, né, de forma diferente. Tá? Então, existe aí uma mudança no rearranjo dessas substâncias, tá? Mas não na composição. Entendido? Isso é muito importante. Continuando aqui, pessoal, aqui a gente tem aqui algumas evidências de que aconteceu uma reação química ou que está acontecendo. O que seria isso? Por exemplo, você mistura lá 2 substâncias e verifica que aquela mistura, né, aquele recipiente aqueceu, né? É uma evidência. Ou que houve um borbulhamento, liberação de gás, liberação de um cheiro desagradável, talvez, é uma reação química também, né? Algumas liberam luz, algumas mudam de cor, e todas essas transformações são evidências para a gente achar que aconteceu ou está acontecendo uma reação química. Por exemplo, aí quando você pega na sua casa, coloca aí vinagre ou limão, que são ácidos, né? Coloca aí na presença do bicarbonato de sódio, que é um sal básico, né? Você vê ali a formação de bolhas. Então, aquilo ali também é uma evidência de reação. Tranquilo? Prosseguindo aqui, algumas vezes, quando você vê uma reação escrita, você vai ver aí alguns símbolos, né? Algumas letras, algumas abreviações, e a gente vai ver agora o que isso significa, tá? Então, vamos lá. Geralmente, em cima da seta, a gente tem aqui, pode ter, né, esse triângulo, que significa que foi aplicado calor, né, aqueceu a reação para que ela acontecesse. Aqui significa que adicionou-se água, ou que ela está se processando na presença de água. Esse CAT ocorreu a presença de um catalisador para poder acelerar essa reação, tá bom? E esse sigma, né, esse símbolo aqui de sigma, significa
que houve aí energia luminosa, luz, né? Ou que liberou, ou que a reação necessitou de luz para acontecer. Continuando aqui, existem também essas setinhas, né? E essas letrinhas que vêm geralmente colocadas aqui, ó, do lado direito, embaixo do meu elemento, da minha substância. E elas têm funções importantes também para nos ajudar. Quando a seta está para cima, assim, né, significa que aquilo é um gás, que está havendo desprendimento gasoso. Quando a seta está para baixo, significa formação de precipitado. O que é o precipitado? É a formação de um sólido insolúvel na minha reação, tá? Outras letras aqui, o S é que o meu reagente, a minha substância é sólida, L é um líquido e G gasoso, como vocês podem ver aqui nesse exemplo, tá? Então, esse carbono é sólido, esse oxigênio é gasoso e o produto que foi formado também é um produto no estado físico gasoso. Agora a gente vai falar sobre os 4 tipos de reações. A gente tem aí 4 configurações diferentes, que a gente vai ver agora, né? A primeira é a reação de síntese ou adição. Por que ela tem esse nome? Porque você sempre vai ter aqui substâncias, né, que se juntam formando um único produto, ok? Então, você juntou A e B e formou AB, tá? Essa aqui a gente costuma dizer que é a reação do casamento, né? Reação do casamento, porque você tem aqui o A e o B formando um só, que é o AB, ok? Então, aqui a gente tem exemplos dessa reação de adição ou reação de síntese, tem 2 nomes, significam a mesma coisa, né? E aí tem alguns exemplos, por exemplo, aqui o hidrogênio e o cloro, né? Formam o quê? Ácido clorídrico, né? Você tinha 2 substâncias simples formando aqui uma substância composta. E os outros também aqui para vocês verem alguns exemplos para entender melhor. O segundo tipo de reação é a reação de análise ou de decomposição. A gente costuma falar também que é a reação do divórcio, da separação. Por quê? Porque você tem o casalzinho aqui, né, juntinho, que se separa formando 2 substâncias isoladas, né, separadas, tá? Então, tem o exemplo aqui também, né, o peróxido de hidrogênio, que se decompôs, né, por isso tem esse nome, formou hidrogênio sozinho e oxigênio sozinho, tá? Então, nesse tipo de reação, síntese ou decomposição, a gente tem aí essa questão da separação dos compostos. Entendido? Nesse próximo slide aqui, tem mais exemplos também. Igual aqui, ó, carbonato de cálcio, né? Formou o quê, né? Ele se decompôs, se separou, formando 2 novas substâncias, tá? Então, óxido de cálcio e dióxido de carbono, tá? Tudo isso teve origem do carbonato de cálcio. Terceiro tipo de reação são as reações de deslocamento. Elas também têm o nome de simples troca. Como que acontece? Como que você vai identificar? Você sempre vai ter aqui uma substância simples e uma substância composta, ok? Então, você vai ter uma substância simples e uma composta, não necessariamente nessa ordem aqui, formando uma outra substância simples e uma outra substância composta, rearranjadas de maneira diferente, né? Então, por exemplo, aqui, ó, você tinha o verdinho, o rosa, e esse amarelo aqui que seria a molécula C, né? O que aconteceu? O C tomou o lugar do A, que era o verdinho, se juntou aqui ao rosa, e o verdinho aqui, que é o B, ficou sozinho, né? Então, isso aqui a gente costuma falar que é aquele da traição, né? Um vai lá e toma o lugar do outro, tá? Geralmente aí acontecendo isso com o cátion, tá? Esse é o cátion, esse também é cátion, eles vão e trocam de lugar, tá? Então, aqui também tem exemplos. O zinco e o ácido clorídrico, né? O zinco, ele está de olho aqui no lugar do hidrogênio, né? E ele toma o lugar desse hidrogênio. Fica aqui, ó, cloreto de zinco mais
o hidrogênio que agora ficou sozinho nessa reação, né, como produto aqui dessa reação. Entendido? E agora a gente vai para o último tipo de reação, que é esse aqui, ó, reação de deslocamento ou reação de dupla troca. Na reação de dupla troca, a gente tem aqui, né, duas substâncias compostas, onde os cátions e os ânions trocam de lugar, né, trocam de posição aí nas moléculas, originando produtos diferentes dos reagentes. Tá? Para que vocês memorizem, né, uma coisa diferente, isso aqui é como se fosse uma troca de casais. Né? Tinha um casalzinho aqui, roupinha amarela, roupinha laranja, roupinha azul, roupinha branca, que a gente troca tudo, ó. Roupinha amarela com branco e o azulzinho com o laranja. Houve uma troca de casais aí, tá? Uma troca de posição entre os cátions e os ânions. Entendido, pessoal? Tem também aqui, ó, a gente tem aqui um resumo, né, sobre esse tipo de reação, desses 4 tipos de reações, de análise, de síntese, de deslocamento e de dupla troca, tá? Para vocês poderem organizar melhor as ideias aí. E aqui tem o exercício dessa aula de hoje. Hoje é só esse aqui, tá? E vocês têm que fazer o quê? Né? Vocês vão identificar, classificar o tipo de reação que acontece em cada item desse aqui. Então, na letra A, potássio mais cloro, originando aqui como produto cloreto de potássio. Né? Esse tipo de reação é o quê? É uma reação de síntese, né? A gente juntou 2 formando apenas um, a gente sintetizou tudo em um só, tá bom? Então, vocês vão fazer isso aí com todas elas, vai até a letra N, né? Vocês vão pegar lá a folha de respostas na plataforma, vão digitar as respostas, né? Letra A, síntese, letra B, síntese, letra C, decomposição, né? E vão me enviar. Vocês têm 2 opções, ou vocês digitam no espaço online lá da plataforma, né, que tem lugar, ou você responde uma folha do Word e manda para mim essa folha anexada, que eu acho um pouco mais difícil, mas fica ao critério de vocês, tá? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, podem perguntar.